sou a Luciana Catoni, criadora do projeto Real Maternidade, um projeto que tem o objetivo de levar leveza e alegria para as mães e para as famílias. O projeto Real Maternidade hoje ele conta com 3 frentes, é uma frente de conteúdo, uma frente de eventos relacionados ao universo das mães e das famílias e uma frente de pesquisa de mercado. Eu criei esse projeto em 2012 porque eu sentia assim a necessidade de falar sobre a vida real, de trocar informações sobre maternidade, sobre o que eu estava sentindo naquele momento. E eu criei o projeto despretensiosamente. O projeto ele nasceu no Facebook, facebook.com/Real Maternidade. E quando o projeto atingiu 100 mil fãs, eu falei, gente, olha que engraçado, 100 mil pessoas, eu fiquei super feliz. E falei, é uma oportunidade então de eu criar um site, de tentar conversar mais profundamente com as pessoas. Então eu criei o site, depois que o projeto alcançou 100 mil fãs. Hoje em dia o site é o www.realmaternidade.com.br. E no site você vai encontrar dicas, você vai encontrar relatos, você vai encontrar conteúdo relacionado ao universo materno e ao universo das famílias. Hoje em dia a gente trabalha também, além do conteúdo, tem a parte de eventos. A gente faz e apoia eventos relacionados aí à maternidade, à família, e a gente trabalha também numa frente de pesquisa de mercado. Então, se você tem algum assunto ou quer investigar alguma coisa relacionada ao universo materno e das famílias, também pode fazer essa pesquisa com Real Maternidade. E eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse nosso encontro. E é uma grande motivação para mim. Eu espero que eu faça diferença na vida de vocês, pelo menos um pouquinho, se vocês, ao final dessa palestra, saírem um pouco melhor do que estão agora, eu já tenho meu objetivo cumprido. Tá bom? Olha, agradeço profundamente e espero que você curta o conteúdo que foi preparado com bastante carinho. Vamos lá! Ser mãe nos dias de hoje é ainda mais desafiador do que era no passado, não é mesmo? Hoje em dia, as mulheres pagam as contas, trabalham, estudam, cuidam das crianças e ainda tem que ser excelente profissional, excelente esposa, excelente mãe. Não é isso que a gente escuta? Eu separei um trecho para a gente ver juntos aqui, um trecho da Patrícia Ramires. É um trecho bem interessante em que ela diz assim, eu vou ler para vocês, olha só. Os tempos mudaram. Muitas avós dizem, como é difícil para vocês triunfarem agora. Não basta ter filhos limpos, bons estudantes e educados. Triunfar hoje em dia para a mulher implica em ser boa mãe, uma profissional brilhante, conseguir ter um grupo de amigas, aprender a ser independente em nível emocional e econômico, ter um tempo para ler, fazer exercício e ter hobbies, usar manequim 40 pelo resto da vida, ter ao lado um homem que valorize seu esforço, seu trabalho, goste como ela é, seja carinhoso e compreensivo e saiba compatibilizar com você as tarefas domésticas e a educação dos filhos. Muito interessante esse trecho, Complicado, E assim, a sociedade exige muita coisa da gente. E o que é pior disso tudo? A gente vai acatando certas coisas que nos são impostas. Então, esse bate-papo, a gente vai falar um pouquinho da maternidade nos dias de hoje e a gente vai conversar sobre algumas dicas para a gente poder levar a maternidade com mais leveza e menos culpa. Hoje em dia você vê os anúncios, Os anúncios nas revistas, na TV. Quando se fala em mãe e bebê, o que a gente enxerga, nesses anúncios? A gente vê, assim, anúncios lindos, maravilhosos, com a iluminação perfeita, com a mãe e o bebê. Tá lá a mãe, o bebezinho no colo, o bebê dormindo, a mãe linda, 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 o cabelo penteado, com chapinha. A mãe sem olheira. Existe mãe sem olheira, gente, vamos parar e pensar. A mãe tá sem olheira, o ambiente maravilhoso, tudo arrumado nos mínimos detalhes, o pai do lado, o bebê dormindo. Gente, isso não existe. Isso é montagem. A vida real é diferente, Então a gente pega também anúncios que vão falar sobre o banho da criança. Então tá lá o banho, a mãe olhando pro bebê, olho no olho, um contato maravilhoso. Bolinhas de sabão, no anúncio. E a mãe também linda e maravilhosa. Gente, no banho, o que acontece? A mãe tá com o cabelo pra cima, com medo de afogar o bebê na banheira, um desespero total, Então, assim, vida real é diferente. Então, a gente vê que, assim, as coisas são colocadas pra gente, a gente assimila essas mensagens, a gente vê esses anúncios e a gente pensa,
Gente, eu não tô assim, né? Acabei de ter menino, tô cansadíssima, eu não tô igual a mulher da propaganda, né? Assim, e aí o que acontece? A gente se sente péssima, porque a gente acha que todo mundo tá conseguindo exercer ali a maternidade com glamour, né? E na verdade não é assim que acontece, não é mesmo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o peso dos nossos ombros, né? A gente não tem que ficar aceitando tudo que a gente vê, porque a maternidade é complicada, o início é muito complicado, né? Muita transformação. Então a gente tem que pegar leve com a gente mesmo. E é por isso que eu preparei essa nossa conversa, que eu vou trazer algumas dicas para a gente tirar um pouquinho desse peso nos ombros que a gente coloca, porque é muito pesado a gente carregar isso com a gente. Então eu te convido para assistir aqui comigo algumas dicas de como viver com mais leveza e menos culpa. 10 dicas para tirar o peso. Vamos lá para a dica número 1. Diminua as expectativas. Quando a gente fala em diminuir a expectativa, o que é importante a gente sacar assim nesse momento? É a gente parar de se comparar, né? Se comparar com o outro, com a vizinha, com a mãe do coleguinha. Hello, gente, não dá para se comparar com o outro. A grama do vizinho é sempre mais verdinha, não é mesmo? Então, assim, vamos parar de se comparar com o outro, vamos olhar para a gente mesmo e entender as nossas limitações e aceitar a gente do jeito que a gente é, né? Porque, assim, cada um é diferente. O que é fácil para um, às vezes é difícil para mim. O que é facílimo para mim, às vezes é dificílimo para o outro. Então, vamos parar de comparar e vamos olhar para a gente, né? A gente tem que se respeitar, a gente tem que se amar. Cada um viveu experiências aí super importantes. Então, a gente tem que dar valor às nossas experiências, às nossas virtudes e também às nossas limitações. Vamos nos respeitar e vamos praticar a caridade. Né? A caridade primeiro com a gente mesmo. A gente vê muito, fazer a caridade com o outro. Não, fazer a caridade com a gente mesmo. Aceitar a gente do jeito que a gente é. E você deve entender que você é a mãe, é a melhor mãe que o seu filho tem, entendeu? Então, assim, você é a melhor mãe que você pode ser. Não fica pensando, se desvalorizando. Não, você, nas condições que você tem hoje, tudo que você já realizou, você é a melhor mãe que o seu filho tem. Então acredite nisso, né? Diminua as expectativas, não queira fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Vive cada dia, um passinho por vez. Não tente realizar 10 tarefas de uma vez só. Não, estabeleça metas possíveis, né? Então, se você tem a tarefa A, B, C, D e E para resolver, pega assim, hoje eu vou resolver a tarefa A. Vai lá na A e faz a A e pronto. E fica feliz com o que você realizar, né? Não tente estabelecer metas inatingíveis. Pense naquilo que você pode fazer, né? Pensando no seu ritmo, no seu dia a dia, nas suas condições. Trace metas alcançáveis. Isso é muito importante, né? E se valorize. Entende? Porque assim, as pessoas lá fora têm outras realidades, nem tudo é o que parece também. Então confie em você, viva um dia de cada vez e diminua as expectativas, né? Vamos realizar o que dá para realizar no seu tempo, na sua vez. Então, se você diminuir as expectativas, tenho certeza que um pouquinho de leveza você vai conseguir. Dica 2. Você é humana. Eu falho, tu falhas, ela falha. Gente, às vezes a gente esquece que a gente erra, né? Mas a gente tem que deixar isso pra lá, né? Todo mundo erra e todo mundo vai continuar errando. Então, vamos pegar leve em relação a isso. Eu costumo brincar, né? Eu tenho uma amiga, ela é mãe de gêmeos e a gente estava conversando e ela me contou uma coisa, assim, com a maior culpa do mundo, mas ela se deu, assim, muito bem em relação ao desfecho da história. Ela é mãe de gêmeos e um dos gêmeos estava doente, né? E ela estava na função de dar o remédio para um dos gêmeos. Então, de madrugada, aquela coisa, acorda para ir lá atrás da criança, dar o remédio e tal. Nessa função, no meio do sono lá terrível, ela medicou o bebê errado. Poxa vida, né? Nossa, imagina ir lá dar remédio para o filho errado. E ela falou que ela se sentiu assim, péssima, mas ao mesmo tempo que ela se sentiu péssima, ela falou assim, gente, não vai adiantar nada eu me sentir péssima. Tipo, realmente acabou, isso já foi terrível, mas bola pra frente, vamos lá, errei, levanta de novo e vamos fazer o certo. Então, assim, ela falou que ela se perdoou no mesmo momento que ela fez, né?
Porque assim, o que vai adiantar ela ficar se martirizando, se culpando o tempo inteiro porque ela deu um remédio errado? Claro que esse fato serviu para que ela, né, numa outra ocasião, ela preste mais atenção em relação ao momento de dar a medicação para o filho. Então, gente, vamos lá, é isso aí. Errou, aconteceu o erro, beleza. O que a gente leva de lição e bola pra frente. É igual cair no meio da rua, né? A gente, quando cai no meio da rua, a gente levanta rapidinho e continua andando. Então, é assim que a gente deve fazer. A gente errou, levanta, se recompõe e vamos lá. Não adianta ficar pensando só nos erros, não. Vamos pegar leve, todo mundo erra. Bola pro próximo. Dica 3. Ria de si mesma. Gente, sério, essa dica é uma dica preciosa, né? Vamos rir da situação, passou por algum aperto, tá se sentindo péssima porque não consegue fazer uma coisa. Vamos rir da gente mesmo, porque a partir do momento que a gente acha graça das coisas, a gente ri, aquela nuvenzinha negra tende a desaparecer, a gente muda o estado de espírito e as coisas vão dando certo mais facilmente. Né? Então vamos parar de ficar carrancudo o tempo inteiro, tá tudo dando errado, é só comigo, ai, eu derrubei, eu não sei o que, blá blá blá. Gente, vamos rir, olha só, fiz isso, é isso aí, bola pra frente, vamos trazer alegria pra vida, vamos parar de ficar no ó dia, ó azar, né? Então assim, vamos começar a achar graça da gente mesmo, a gente não sabe fazer, vamos achar graça, vamos pedir ajuda. Né? Uma amiga minha, ela conta que ela tinha uma mamadeira igual a mamadeira que eu tinha quando o Henrique era pequeno. Era uma mamadeira que a gente tinha lá, a base da mamadeira e o bico. E entre a base e o bico a gente tinha que colocar uma argolinha nessa mamadeira para depois fechar o bico. E eu me lembrei muito, a gente conversando, eu já fiz isso inúmeras vezes. Esquecer de colocar a argolinha entre o suporte e o bico. E o que acontece? Quando a gente dá a mamadeira pro bebê e o bebê vai sugar a mamadeira, cai tudo, porque aquela argolinha, ela é um sistema para deixar a mamadeira impermeável, sei lá o quê. E isso acontece direto, a gente esquece. Agora, vai se martirizar porque isso aconteceu, porque sujou o bebê, porque se molhou. Gente, não, vamos rir. Aconteceu, né? Então vamos lá e vamos fazer diferente. E essa minha amiga conta que no caso dela, um dia o marido foi dar o mamar para a criança. E aconteceu isso e era à noite, eles estavam muito atrapalhados com a função toda, era o início, era um bebezinho muito pequeno, que o marido achou que a mamadeira estava estragada e saiu para comprar uma mamadeira nova para a criança. Então, assim, aí no final os dois riram muito, foi muito engraçado. Tem que rir, vamos rir, porque rir ajuda muito aí a gente a levantar o astral e a seguir em frente. Muito melhor dar risada do que ficar carrancuda, não é não? Então, aconteceu alguma coisa? Bora dar risada, bem melhor. Dica 4. Aceite e peça ajuda. Gente, essa dica 4, ela é muito legal. Por quê? O que acontece? Pela minha experiência em convivência com as mães, esses anos todos trabalhando e a gente ouvindo as queixas, escutando as mães, o que eu percebo? Que toda mãe quer ajuda, né? Quem não quer ajuda para poder tomar um banho com um pouco mais de calma, né? Para poder levar o menino na aula. Então, assim, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo gostaria de ajuda. Só que o que acontece? Muitas mães não sabem pedir ajuda e não sabem aceitar a ajuda, né? O que é isso? Então, por exemplo, pedir ajuda. A gente fica pensando ali que precisa da ajuda do parceiro, o parceiro chega, aí a gente fica furiosa porque o parceiro não ofereceu ajuda para aquela coisa que a gente quer que ele faça. Então a gente fica pensando, a pessoa não pede ajuda, você fica pé da vida, com raiva, e aí alimenta aquela coisa, ele não pediu ajuda, ele não me ajudou. Mas a gente pediu? Você pediu ajuda? E aí tá achando ruim que a pessoa não ajudou? Gente, não, as pessoas não têm bola de cristal. Tá querendo que o marido ajude no banho, chegue do trabalho e o banho é do marido? Fala, marido, atenção, parceiro, fulano, por favor, preciso de você no banho agora, gostaria que você me ajudasse assim e tal. Por favor, peça, né? Porque as pessoas não têm obrigação de ler as outras mentes, né? E, infelizmente, a gente ainda não tem esse poder. Então, amiga, se você quer ajuda, você tem que pedir ajuda e tem que aprender a pedir ajuda. Não é feio,
né? Pedir ajuda é legal, então peça ajuda e fale, verbalize, porque às vezes a gente acha que o outro tá entendendo o que a gente quer dizer com o olhar e na verdade não tá. Então peça, tem que falar, fulano, preciso de você para isso, né? E aí a pessoa vai e faz. Então peça ajuda, beleza? Outra coisa, pediu ajuda, aceite a ajuda, né? Eu já cansei de ouvir histórias de que a pessoa pede ajuda pro pai, por exemplo, para fazer o mamar da criança. Aí a pessoa pede ajuda, o cara, beleza, vai lá na cozinha fazer, aí pega lá o leite, mistura com não sei quantas colheres de chocolate, não sei o quê. Só que a mulher não desliga o radar um minuto. Se o cara misturou para a direita e ela costuma misturar para a esquerda, ela fica possessa, né? E não é assim que faz, é assim, assim. Aí quando vê, ela já tá lá e ela que tá fazendo. Né? A mesma coisa para trocar a roupa do filho. Saiu do banho, um bebê, vai pôr a roupa da criança. Se o cara começa a colocar a calça e se ela começa pela blusa, tem briga. Não aceita porque não é desse jeito, porque primeiro tem que tapar o peito da criança e não é a calça, blá, 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 blá. Estressa e o negócio fica uma confusão. Então, gente, olha, pediu ajuda, deixa a pessoa fazer do jeito que ela faz. Ela está fazendo ali o melhor, ela está te ajudando. Então, aproveite esse tempo de ajuda de uma outra pessoa para fazer coisas para você não se preocupar, entendeu? Então, aceite a ajuda, cada um tem o seu jeito, a gente já falou isso aqui, deixa a pessoa executar a tarefa do jeito dela, né? Desde que não faça um mal, né? Assim, tudo é aceitável. Então, assim, relaxa, pega leve, aceite a ajuda, deixa a pessoa te ajudar, ela tá ali com boa vontade, né? A sogra veio com boa vontade, às vezes você não gosta de um jeito que ela faz, a sua mãe, mas deixa, né? Deixa a pessoa te ajudar pra você ficar mais 5 minutos no banho, pra você fazer qualquer coisa ou não fazer nada, né? Então, assim, peça ajuda e saiba receber essa ajuda. Isso também vai te ajudar a viver uma vida mais leve e com menos culpa. Dica 5. Construa sua rede de apoio. Essa dica 5 tem muito a ver com a dica 4, que é a dica de pedir ajuda, né? Então, a dica 5, ela fala para a gente construir uma rede de apoio. Redes de apoio são muito importantes para as mães. Por quê? Porque a gente sempre precisa de alguma coisinha, então é legal a gente construir essa rede para nos ajudar a viver de uma maneira mais tranquila, para a gente não ficar tão estressada. Eu, por exemplo, eu me mudei para um condomínio e nesse condomínio tem várias crianças da idade do meu filho e elas estudavam juntas. Hoje em dia não estudam mais, mas quando eu me mudei, as crianças dos vizinhos sempre estudavam juntos. Então foi muito legal que eu pude conhecer as mães dessas coleguinhas, né? Foi por causa do meu filho que eu conheci essas mulheres e hoje em dia a gente tem uma rede de apoio super legal. Então, a gente conhecendo essas pessoas, a gente pode pedir um favor para elas de vez em quando. Então, assim, às vezes eu saía de alguma reunião para vir buscar o meu filho na escola, o horário apertado, um trânsito danado, e aí a gente fica naquela agonia, né, de chegar a tempo, blá, blá, blá. Aí eu falo, nossa, peraí, vou ligar para a Léa, vou ligar para minha colega e vou pedir para ela trazer o meu filho. Então, eu ligava, fulana, será que você pode pegar o Henrique? Eu tô um pouquinho atrasada, vou demorar uns 20 minutinhos. Beleza, claro, pego e tal. E assim, quando a gente escuta isso, a gente já relaxa. Então, assim, vamos construir uma rede de apoio para a gente poder contar com essas pessoas. E é muito legal que a partir do momento que a gente pede uma ajuda, a gente também está dizendo para aquela pessoa, olha, se você precisar de alguma coisa, pode me pedir ajuda também. Então, a gente se coloca disponível e a gente sabe que a gente precisa, né, recorrer a outras pessoas e é muito bom, é muito bem-vinda a ajuda e a gente ajudar também as pessoas, né, pra gente também dar um pouquinho de leveza pro outro. Então, essa rede de apoio é muito legal. Às vezes você fala assim, eu queria tanto sair com meu marido, depois que o filho nasce, nunca mais fiz nada, né? Poxa, tenta arrumar alguém, né? Tenta, sei lá, a professora da escolinha, tem a ajudante da escolinha que às vezes faz esse tipo de trabalho, ou alguém que você conhece, que você confia. Peça ajuda para essa pessoa, pede essa pessoa para ficar um pouco na sua casa, sai com seu marido, vai fazer alguma coisa. Então, assim, tente pensar nos seus contatos, o que pode ser que cada um pode te ajudar, construa essa rede e usufrua dessa rede de vez em quando, para você poder conseguir fazer algumas coisas, para você se sentir mais leve, mais feliz,
né? De repente, vai fazer uma aula de dança, se você gosta de dançar, vai fazer uma aula de dança e deixe a criança com alguém que você confia, ou se você tem mãe que pode ficar na sua casa. Combina algumas coisas com a sua rede de apoio para que você possa usufruir, né, dessa rede de apoio de uma maneira tranquila e você consiga fazer suas coisas. Então, assim, vamos prestar atenção na rede de apoio. Você vai falar assim, ai, não conheço ninguém, mas vamos lá, vamos tentar. Né? No pós-parto, por exemplo, você chegou em casa, tá ali, né, cansada, não sabe muito bem o que fazer. O que a rede de apoio vai servir nesse momento? Às vezes é alguém que vai ali lavar uma louça da sua casa, fazer uma comida, é a sua mãe, a sua prima, né? É legal ter essa rede de apoio. A rede de apoio nos ajuda muito, né? Desde o momento que a gente chega da maternidade até o resto das nossas vidas, né? O que seria de mim se eu não pudesse contar de vez em quando com algumas pessoas que fazem parte dessa minha rede, né? Então vamos construir, olhar com carinho para essa rede e usufruir os benefícios que essa rede pode proporcionar, né? Ninguém vive sozinho. Vamos lá atrás da nossa rede de apoio. Dica 6. Resgate a sua essência. Essa dica é muito interessante porque a maioria das mulheres, né, quando a gente tem bebê, a gente foca só no bebê e a gente esquece da gente, é o que acontece, não é mesmo? Então, essa dica é para a gente parar um pouco e fazer uma reflexão. O que sempre fez a gente feliz? O que faz a gente feliz? Vamos parar e vamos pensar. De repente, coisas que você fazia antes de ter bebê, né? Uma coisa mais no passado, quando você era criança, ou coisas que você costumava fazer e não faz mais e que eram super legais. Então, para o tempo um pouquinho assim e pensa, o que era legal? De repente, músicas que você escutava, que você não escuta mais, seriado, programa de TV, filme, um simples passeio por aí. Pensa, de repente, assim, o que você gostava de fazer que hoje você não faz mais. E essa dica, ela serve justamente para você pegar essas coisas que você gostava e começar a incluir certas coisas na sua rotina, né? Porque a gente esquece que uma mãe só vai poder cuidar bem do filho a partir do momento que ela estiver feliz, que ela estiver bem, né? Uma mãe que está bem consigo mesma, ela tem muito mais chances de criar uma criança saudável, de criar uma criança feliz. Então, pare e pensa em coisas que, de repente, você eliminou da sua rotina, né? Com essa nova realidade, com essa transformação, e tenta resgatar isso um pouquinho para os dias de hoje. Então, eu vou te dar um exemplo, assim. Eu sempre gostei muito de dançar, sempre fiz aula de dança, fazia jazz, fazia sapateado, fazia muita coisa quando eu era mais nova. E aí veio o Henrique, veio a rotina de adulta, né? E parei de fazer essas coisas. Aí depois que eu tive o Henrique, eu falei assim, quer saber? Eu vou dar uma pesquisada aqui e ver se existe aula de sapateado para adulto aqui na minha cidade, que eu mudei de cidade. Aí pesquisei e vi que tinha. Aí eu falei, gente, vou fazer, vou dar um jeito e vou fazer. Vi que era mais ou menos perto de onde eu morava na época e me inscrevi na aula de sapateado. Fui fazer a aula de sapateado, foi super legal, sabe? Assim, passo filme na cabeça de quando a gente era pequeno, assim, lembrei de várias coisas e me fez um bem danado. Eu falei assim, gente, gostei, vou fazer essa aula, vou tentar organizar aí a minha rede de apoio para eu poder conseguir manter essas coisas boas da vida, né? Então, o mesmo vale para uma música que você escutava, que não dá para escutar mais. Põe um fone de ouvido, coloca ali as músicas que te fazem bem, que te dão alegria e vai fazer suas tarefas escutando música, vai dar uma caminhada, vai dar uma desopilada, porque a gente precisa respirar um ar, pegar um fôlego para a gente voltar e dar conta aí das nossas tarefas com o bebê, né? Porque não é fácil. Então, assim, uma mãe que está satisfeita, que está bem, que está feliz consigo mesmo, ela tem mais chances de criar uma criança feliz e uma criança saudável. Então, a saúde do bebê depende da saúde da mãe. Então, resgate aí coisas que de repente você não faz mais, que você sempre gostou e tente colocar pelo menos um item aí na sua rotina. Você vai ver que vai fazer uma diferença danada e você vai viver com mais leveza. Anota aí. Dica 7. Presença plena é o que importa. Essa dica, a gente vai falar realmente da presença, assim, de estar presente, plenamente presente com seu filho, com a sua filha.
Porque as pessoas falam, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu fico com eles só um pouquinho, eu fico com meus filhos pouquíssimo, ou, né, o oposto. Eu fico o tempo inteiro com meus filhos. Então vamos pensar assim, qual que é a qualidade desse tempo que você está proporcionando para eles? Né? É a questão de um tempo com qualidade. Mais vale 1 hora, 30 minutos ali focado no filho, na filha, estando presentes, vocês estando realmente juntos, do que você ficar 3 horas no celular ali, olhando mais ou menos, né? A gente sabe que hoje em dia a coisa do celular é um grande desafio, inclusive para mim. Né? Toda hora conectado, olhando, pesquisando, entra lá no Face, no WhatsApp e tal, e o negócio vai. Aí quando você vê, já passou 1 hora e aí você nem fez atividade com a criança que você tinha planejado. Isso acontece, né? Então essa dica aí é um alerta mesmo, para quando a gente estiver com os filhos, que a gente esteja realmente com eles, né? Plenamente presentes. Independente se são 30 minutos, 15, mas doe o seu tempo, se doe integralmente, que isso faz uma diferença danada. Outro dia eu dei uma palestra para uma empresa e uma das mulheres que estavam assistindo falou, mas eu só tenho a hora do banho para ficar com meu filho. Eu trabalho o dia inteiro, eu pego um ônibus bem cedo, volto bem tarde da noite para casa e eu só consigo pegar o banho do meu filho. Eu falei, gente, que ótimo, você tem um momento do banho, então assim, aproveita esse momento para você estar com a criança e estar da melhor forma que você consegue, né? Porque assim, esse momento do banho pode ser um momento que ele vai lembrar para o resto da vida, né? E você também. Então assim, se doe, se entregue, esteja com o filho e com a filha plenamente no tempo que você tem. Né? Então, assim, escolhe um tempo do dia para você se dedicar somente para a criança, porque isso faz muita diferença, né? Nesse mundo corrido, um monte de coisa acontecendo, várias interferências. Então, separe aí, vai ser meia hora, vai ser 1 hora, vai ser 15 minutos, o tempo que for. Pega o celular, coloca longe e vai aproveitar com a criança, vai dar atenção total e se divirta nesse tempo sendo plenamente presente. Dica 8. Analise sua rotina e estabeleça um plano de ação. Essa dica 8 tem muito a ver com a dica anterior, a dica 7, a dica da presença plena, que é você olhar a sua rotina, né, e traçar um plano de ação em que você esteja, em alguns momentos, plenamente presente com a sua criança. Né? Então pega o seu dia, lista aí as atividades que você tem, o tempo que você tem em casa, o tempo que você tem com as crianças e traça aí um plano de ação para você cumprir, né? Um plano aí real, 10 minutos eu vou fazer isso, 15 minutos eu vou fazer aquilo, mas sempre pensando em estar plenamente presente. No site Real Maternidade, a gente fez um post, eu e a Dulce Ribeiro. A Dulce é coach, é autora, uma pessoa super pra cima, que eu tenho a felicidade de poder contar com ela em alguns posts no site Real Maternidade. E para comemorar um Dia das Mães, a gente fez um post em conjunto, falando exatamente sobre a culpa materna, né? E ela conta nesse post que quando ela era mais nova e os filhos dela eram bem pequenos, ela tem 3 filhos, ela trabalhava o dia todo. Aí ela conta que era uma coisa frenética, que ela saía do trabalho, assim, na hora do almoço, ia correndo para casa, chegava em casa assim, em cima da hora do almoço, arrumava o lanche, a merenda das crianças, para poder colocar as crianças no escolar. Então ela tinha essa coisa de ter que ir em casa todo dia para arrumar o almoço das crianças. Então ela saía, às vezes deixava a pessoa falando no meio da reunião, saía correndo, pegava o carro no estacionamento e tinha que chegar em casa porque o escolar já ia passar. E várias vezes ela chegou em casa, as crianças já estavam descendo na escada para pegar o ônibus. E aí ela chegava correndo, arrumava a merenda, olhava aquilo e tudo, e era um estresse danado e ela sempre fazia isso. E aí depois que as crianças cresceram e se tornaram adultos, ela passou por um momento de terapia com as crianças, porque ela achava que os filhos estavam meio distantes e tal, e foram fazer uma terapia em conjunto. E na terapia, ela teve um choque, porque ela escutou dos filhos dela que ela não almoçava em casa. E aí ela ficou possessa, mas como? Eu me matava, né? Como é que você fala que eu não almoçava em casa? Então aí ela se tocou, né? Essa correria toda, realmente as pessoas nem notavam a presença dela, porque ela estava sempre correndo, ela não estava plenamente presente, né? E isso foi uma ficha que caiu aí para ela fazer diferente,
né? Então você vê, às vezes você se mata para fazer uma coisa ali, para estar 15 minutos, para pegar uma parte ali da rotina e tal. E aí quando você vai ver, você não está fazendo a coisa da maneira que poderia ser feita, que deveria ser feita, né? Você não está ali plenamente presente. As pessoas de repente não estão nem notando, né? Então ela ficou assim angustiada. E a partir disso ela escreveu um texto, a gente montou um post sobre a questão da presença plena e de sugestões, né, para você planejar a sua rotina. Então eu vou pegar um trecho desse post aqui em que ela dá algumas dicas que eu achei bem interessante, que tem muito a ver com o que a gente está falando. É o planejamento, né? Situações onde a culpa não entra e o tempo que isso leva. Deitar no chão para brincar. 15 minutos, né? Tipo, resgatar o lúdico, resgatar o brincar, contar a história. Só vai durar 15 minutos. Olha só, em 15 minutos você pode fazer essa atividade com a sua criança, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Em 15 minutos, se seu tempo é 15 minutos, você pode estar plenamente presente com seu filho, com a sua filha. Largar o celular e ouvir atentamente o que o filho está dizendo. 3 minutos, né? Às vezes a gente tá no celular, o filho tá falando, você, aham. Para, gente, 3 minutos. Olha pra criança, olho no olho, abaixa na altura dela, escuta sinceramente o que ela tem para te dizer. Então isso é uma coisa assim, banal, 3 minutos, mas que você tá ali olhando para sua criança, escutando o que ela tem para te dizer. Prestar atenção nas histórias que elas contam, né? 10 minutos de a gente ficar com a criança, escutar o que ela está contando, também nessa vibe de olhar no olho, de estar ali no mesmo nível, de estar junto, sendo amigo, ouvindo, sendo mãe, né? Então, 10 minutinhos que a gente faz isso é excelente para a gente desconectar do mundo lá fora, para a gente se conectar com o que realmente importa na vida. Outro exemplo que ela dá, né? Reconhecer, elogiar, mostrando o positivo. 1 minuto. Né? Faz um elogio, reconhece, você está mostrando que você está sentindo o outro, que você está percebendo o outro. Em 1 minuto a gente consegue fazer isso, né? Não precisa de todo o tempo do mundo. Se a gente tem uns minutinhos ali e se a gente se programar, a gente consegue, né, programar a nossa rotina para que a gente esteja realmente presente. Não só com os filhos, com o marido, com o parceiro, né? Se a gente se programar de 5 minutinhos, eu vou prestar atenção, vou largar meu celular, vou desligar ali a televisão, seja lá o que for, vou desconectar para conectar realmente com a pessoa que está ali do nosso lado. Outro exemplo que ela dá, deixar que os filhos tropecem, que chorem, que se frustrem. 5 minutos, né? É uma forma da gente prepará-los para a vida real, porque as frustrações acontecem, né? Então deixa a criança frustrada ali, ela chorou, ela está infeliz, ela tem que mostrar essa frustração. Deixa os 5 minutinhos ela ali mostrando aquela insatisfação, porque a vida é assim, né? Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. E é interessante a criança demonstrar essa frustração, a gente perceber e a gente conversar com ela sobre esse assunto, né? Sobre essa frustração. Então é a questão da preparação para a vida real. Outra coisa, dizer não, dar limite e criar a rotina. Isso tem que ser automático, né? A questão da disciplina, a gente sempre tem que estar ligado nisso. A gente sempre tem que estar disciplinando e o não é importante, porque o mundo lá fora não diz só sim. Então, às vezes, a gente quer compensar o tempo que a gente tem com a criança dizendo sim, né? Ah, eu não fico com meu filho, então eu vou dar tudo que ele quer nesse período que eu estou em casa, por exemplo. Então, não é bem assim. O não, ele tem que ser, né, automático, a gente tem que estar dando limites e a gente tem que mostrar que o mundo lá fora não é um mundo só de sim, né? Então, algumas dicas que a Dulce deu, que eu achei bem legal, que mostra que apenas alguns minutinhos a gente pode construir uma relação estando plenamente presentes, percebendo o outro e a gente pode realmente fazer o nosso papel, tá? Então, eu queria passar essas dicas para vocês. Eu vou deixar o link desse post, que foi um post bem legal, aí para vocês darem uma acessada. Então é no site Real Maternidade, o post se chama Abaixo a Culpa e o link vou deixar aqui para vocês. Dica 9. Compartilhe, troque, sensibilize e aprenda com as experiências das outras pessoas. Essa dica é uma dica muito legal, que eu acho que faz a maior diferença, porque como dizem,
quando a gente divide, a gente soma, né? Então, eu adoro essa citação porque realmente é assim. Às vezes a gente tá triste, passando por um momento difícil, e quando a gente conta, a gente conversa, a gente divide isso que a gente passa, a gente já se sente melhor, né? De dividir as coisas. Isso acontece também com você? É muito legal que quando a gente começa a contar, a gente vê que outras pessoas também às vezes já passaram por isso e a gente aprende, né, com as experiências dos outros. Então, essa dica é: sempre se relacione, tenha aí o seu grupo de amigas, tenha o seu grupo de WhatsApp, tenha um grupo que você possa marcar, uma amiga que você pode marcar um café de vez em quando para conversar. Isso faz muito bem, né? A gente vive nos grupos aí da internet, no Face, legal também manter o contato com essas pessoas através desses meios, mas legal também é manter um contato aí pessoal, vai marcar um cineminha de vez em quando, eu sei que não dá para fazer isso sempre, mas vá marcar com as amigas, vai marcar com uma turma para sair, para fazer outras coisas, porque a gente aprende muito com as outras experiências, né? Só da gente estar dividindo aqui essas dicas, a gente já se sente melhor, né? Então imagina assim, marcar com pessoas que você gosta, de conversar à toa mesmo, a gente já se sente muito melhor. Não fica sozinho em casa, não fica achando que você não vai dar conta, vai atrás das pessoas que te querem bem, que você gosta, e vai conversar, né? Independente de ser um grupo de mães ou não, vai marcar com alguns parentes, alguns colegas da escola, que às vezes nem são pais, mas vai conversar, vai trocar experiências, vai dividir opiniões, que você vai ver que isso faz muito bem. Então, assim, a gente, na minha opinião, acho que a gente tinha que ter, assim, encontros marcados, né, na agenda sempre, pra gente encontrar com as pessoas, trocar as coisas, falar sobre a vida, aprender, desabafar, e com certeza a gente se sente bem melhor. Então, não deixe de marcar um compromisso, porque, ai, não vai ser bom, eu vou ter que sair de casa e tal. Vai, né? Porque depois que você voltar, você vai ver o tanto que você vai se sentir melhor. Então, não deixe de lado esses encontros, esses cafés, essas conversas que alegram a vida da gente. Eu vou te dizer que quando eu me mudei, né, já falei isso, que eu me mudei para um condomínio, que eu entrei em contato com as mães de uns coleguinhas do Henrique. Conheci essas mães por causa dele. E aí eu vi um dia um negócio de uma aula de patinação no jornal. Aí eu mandei no grupo lá do WhatsApp: gente, tô a fim de fazer isso, alguém topa? Aí 2 toparam, 3 toparam. Vamos! Então, assim, aí a gente marcou, foi na aula de patinação, aquele bando de mulher, né, desajeitado com patins, que a gente não patinava desde a infância. E foi uma coisa tão divertida. Na verdade, no final a gente não ficou, nem todas ficaram para fazer as aulas frequentes, né? Mas só aquele momento daquela aula experimental, as 4 mães lá loucas fazendo patins, foi muito engraçado. Então, assim, tente marcar momentos diferentes com as pessoas, encontros, né? Um café, um teatro, um cinema, sei lá, o que você curte fazer. Marca, faz com as suas amigas, porque isso vai fazer uma diferença no seu dia. Você vai voltar para casa bem mais leve e vai ter história para contar depois, né? Então, tá se sentindo às vezes triste, sozinha, vá para os grupos, independente se são grupos presenciais ou de repente grupos no Face, que você também aprende muito com a experiência dos outros, né? Procure as pessoas, porque as pessoas podem inspirar, podem motivar e podem ser grandes mestres aí na nossa vida, né? Então, não fuja desses relacionamentos, encontre pessoas e vá atrás dessa rede aí para você se sentir melhor. Dica 10. Mantenha a tranquilidade e o equilíbrio sempre que possível. Olha, essa dica, ela é uma dica difícil, né, gente? A gente manter a tranquilidade e o equilíbrio sempre que possível não é fácil. Mas é uma coisa que a gente tem que buscar, né? Numa festa de Dia das Mães da escolinha do meu filho, alguns anos atrás, era para as mães, as professoras fizeram um exercício com as mães, para a gente completar a frase. Eu sou uma mãe, aí algum adjetivo. Então, muitas falaram: eu sou uma mãe amorosa, eu sou uma mãe carinhosa, aí a outra: eu sou uma mãe dedicada. Aí chegou uma mãe, lá na vez dela, que ela virou e falou assim: eu sou uma mãe tranquila. Eu falei assim: gente, uma mãe tranquila, né? Gerou assim um estranhamento total da turma, né? As pessoas olharam: mas como assim uma mãe tranquila? Aí aquilo, eu falei assim: gente, que legal, né? Uma pessoa, ela, né? Eu sou uma mãe tranquila. E realmente é isso que a gente precisa. Eu parei para pensar: se a gente tá tranquilo, o resto a gente tem, né?
Então, essa mãe falando que ela é uma mãe tranquila me fez pensar bastante. Eu fiquei com inveja dessa mãe quando ela falou isso. Eu falei, gente, é verdade. E eu admirei, falei, exatamente, a gente precisa ser tranquila, porque quando a gente não está tranquila, tudo pode aumentar o tamanho, né, do problema, as coisas podem alcançar uma dimensão muito maior, gera um descontrole desnecessário, briga, falta de paciência. Então, realmente, a partir disso eu comecei a pensar, temos que ser tranquilas, né? Vamos contar até 10, vamos fazer nossos exercícios lá de paciência, vamos meditar, vamos fazer a dança, vamos fazer o que for para a gente se tornar uma pessoa mais tranquila. Pessoas tranquilas conseguem passar melhor aquilo que elas pensam, conseguem fazer com que os filhos obedeçam mais fácil, né? Então, assim, a tranquilidade realmente é a chave, tá em tudo. E eu espero que você também se torne uma pessoa mais tranquila depois de a gente ter refletido sobre isso tudo. Então, a tranquilidade é a chave e eu desejo tudo isso para você. Então, essas foram as 10 dicas para a gente viver com mais leveza e menos culpa. Vamos recapitular para ver se a gente gravou? Vamos fazer um exercício aí para ver se a gente gravou tudo. Então, a dica 1 foi diminua as expectativas, né? Para a gente diminuir as expectativas, a gente se amar, a gente ser caridosa com a gente mesmo, porque dessa forma a gente vai ver que o que importa é a gente, né? Não olhar para fora, não se comparar, tentar traçar algumas metas alcançáveis. Então é importante isso, olhar para a gente traçando metas que a gente vai conseguir realizar. Dica 2. Eu falho, tu falhas, ele falha, né? A gente é humano, então assim, errou, lembrar do tombo no meio da rua, levanta e vai e continua. Vamos lá, os erros acontecem e não adianta a gente focar nos erros. Vamos para frente que a gente tem aí muito que aprender com esses erros e a gente tem que seguir em frente, né? Com bastante leveza aí, sem se focar no passado. Ria de si mesma, que delícia a gente rir da gente mesma, alguma coisa que a gente não sabe fazer, vamos rir, porque quando a gente ri, a gente tira a nuvenzinha negra de cima, o astral melhora, o clima fica bem melhor e a vida fica mais fácil, né? Então vamos dar bastante risada. Dica 4, aceite e peça ajuda. Nada de pensar que a pessoa vai ajudar a gente por livre e espontânea vontade, que eles estão entendendo que a gente precisa de ajuda. Não, vamos pedir, verbalizar essa ajuda. Me ajuda, por favor, preciso disso, preciso daquilo. Então, a partir do momento que a gente pediu ajuda e a gente recebeu ajuda, vamos deixar a pessoa ajudar da maneira dela, né? Ela tá ali para ajudar. Então, desfoca naquilo que a pessoa está fazendo, porque afinal de contas você pediu a ajuda dela para você não fazer. Então vai aproveitar o tempo que você está recebendo essa ajuda para preocupar com alguma outra coisa ou simplesmente para não se preocupar. Próxima dica 5, construa sua rede de apoio. Muito, muito, muito importante a gente ter uma rede de apoio para a gente poder usufruir dos benefícios dessa rede, para a gente poder ter a ajuda das pessoas, para a gente poder também ser instrumento de ajuda, para a gente poder ajudar o outro também com essa rede de apoio. Então, são as mães do colégio que podem buscar de vez em quando o filho, é a sogra, é a mãe, é alguém que pode ir para sua casa para fazer alguma coisa enquanto você faz outra. Então, assim, vamos criar essa rede de apoio e utilizar as pessoas-chave para poder ajudar quando a gente precisa e também para oferecer ajuda quando as pessoas precisarem. Então, vamos se ligar nessa rede de apoio. Dica 6, resgate a sua essência. Não esqueça quem você é, lembre das coisas que você gosta de fazer, que te faz feliz, as coisas que realmente fazem parte da sua vida ou que são importantes, né? Então resgate isso e tente trazer alguns desses elementos para a sua rotina no dia a dia. Com certeza isso vai te fazer bem, vai levantar o astral e você vai se sentir mais leve e mais feliz. Dica 7, presença plena é o que importa. Então, independente do tempo que você tem para ficar com seu filho, com a sua família, esteja plenamente presente, olhe nos olhos, né? Construa um momento, nem que seja alguns minutinhos, para você estar ali entregue de corpo, de alma, de mente, de coração. Então, esteja plenamente presente, pelo menos em alguns minutos do seu tempo. Dica 8, analise a sua rotina e estabeleça um plano de ação. Então, pensando na sua rotina, tudo que você faz, coloque ali algumas tarefas e inclua momentos
de presença plena. Utilize esses momentos da melhor forma para que você possa aproveitar a sua convivência com as crianças, com a família e para que essas pessoas também possam se sentir bem aproveitando o tempo com você. Dica 9. Compartilhe, troque, sensibilize e aprenda com as outras experiências. Nunca deixe de se relacionar com as pessoas que você quer bem, com a sua rede, com pessoas que podem te escutar. É muito legal a gente trocar experiência e é muito interessante porque as pessoas são grandes motivadoras e podem nos ensinar, né? Então, esteja sempre em contato com pessoas que possam agregar, que você pode se abrir, que você pode aprender bastante com elas. E a dica dessa, a nossa última dica de hoje, mantenha o equilíbrio e a tranquilidade sempre que possível. Sabemos que isso é difícil, mas a gente pode fazer um exercício para que a gente sempre se sinta tranquila, né? Sempre não, mas na maioria das vezes. Então vamos contar até 10, vamos fazer o exercício de tranquilidade, porque quando a gente está tranquilo, a gente consegue conquistar os nossos objetivos mais facilmente, né? Então, essas foram algumas dicas de hoje e eu queria deixar um recadinho final, né? Um lembrete que a gente falou lá no início, mas que eu gostaria que isso não saísse da sua cabeça. Você é a melhor mãe que o seu filho pode ter. Acredite, confie, você pode, eu tenho certeza. Eu queria agradecer a sua companhia, fiquei muito feliz que você chegou até o fim, né? O investimento do tempo, agradeço profundamente e eu espero realmente que você consiga colocar algumas dicas no seu dia a dia para que você se sinta uma pessoa mais leve, que possa viver uma maternidade mais feliz e que possa passar tranquilidade e segurança para sua família. Agradeço profundamente e deixo os meus contatos. Você me encontra no Real Maternidade, a gente tem o site, a gente tem o Facebook, a gente tem o Insta, o Snapchat. Gostaria muito de continuar em contato com você. E por falar em contato, se você quiser mandar um e-mail para mim, vou ficar muito feliz. O meu e-mail é o contato@realmaternidade.com.br. Muito obrigada, um beijão, adorei essa experiência. Tchau, tchau!